Boa tarde, né? Meu nome é Ana Luísa, sou residente R2 lá do CGP de Pediatria e com orientação do Bruno Damião, fazer uma discussão de artigo científico hoje. O artigo que a gente escolheu foi esse, vou traduzir porque eu não sei falar bonitinho, os avanços recentes no entendimento do diagnóstico, prognóstico e abordagem cirúrgica da enterocolite necrotizante. Bom, na introdução ele começa falando que a incidência da enterocolite necrotizante está aumentando. Ela é responsável por 1 em cada 10 mortes neonatais, enquanto 61% dos sobreviventes sofrem atraso do neurodesenvolvimento, e ela tem impacto socioeconômico significativo. A fisiopatologia ainda não é completamente entendida, ela é multifatorial, mas a prematuridade é algo que já tem um certo consenso de ser um fator de risco para a enterocolite. E os prematuros, pelo que eles estudaram, eles apresentam esse Toll-like-4, que é um receptor imunológico, que é muito encontrado em enterócitos, células tronco-intestinais e macrófagos de prematuros. E esses receptores, eles têm um efeito pró-inflamatório que contribuem para a lesão intestinal. Além disso, os prematuros têm um aumento de vasoconstrição no sistema vascular intestinal deles, que leva à isquemia e lesão após a alimentação mais facilmente, e eles têm um sistema imunointestinal mais imaturo. A prevenção tem sido o foco principal dos pesquisadores recentemente, havendo um grande interesse em uso de probióticos. Eles falam que o florescimento de gama-proteobactérias intestinais geralmente precede a NEC em muitos bebês prematuros, e a proteção por bactérias comensais como o Bifidobacterium é menos abundante em bebês que desenvolvem NEC versus o controle. Numerosas meta-análises foram publicadas mostrando que os probióticos são eficazes na redução da incidência de NEC, porém, uma recente revisão na Cochrane concluiu que a certeza da evidência é baixa e o grau de recomendação é fraco. Outras técnicas de prevenção que o artigo mostra é o condicionamento isquêmico remoto, que a teoria envolve expor uma criança a períodos de isquemia, por exemplo, com torniquete, para aumentar a resistência dela à isquemia. E que, teoricamente, isso reduziria a extensão e a gravidade da lesão intestinal, mas só foi feito em animais, não foi feito em humanos. E o leite humano, pelo que o artigo conta, diminui quase metade o risco de NEC quando comparado com fórmula alimentar. É importante que a gente possa identificar e tratar a NEC de forma mais rápida e mais eficaz possível, e tiveram alguns avanços recentes no diagnóstico, manejo e prognóstico que foram abordados ao longo do artigo que eu vou falar mais adiante. Então, o diagnóstico, o que é mais comum de ser usado por enquanto é esse estadiamento de Bell. Aí eu peguei essa tabelinha lá do UpToDate, porque no artigo não tem, só fala de critérios de Bell, mas não fala quais são esses critérios. Aí, só chegar mais perto aqui, porque eu não decorei a tabelinha. Aí tem os estágios, que vão ser classificados de acordo com sinais sistêmicos, abdominais e radiográficos. Aí, 1A é o suspeito, que vai ter instabilidade de temperatura, apneia, bradicardia, letargia, retenção gástrica, distensão abdominal, êmeas e fezes positivas, fezes com sangue, dilatação intestinal normal ou leve e ilho leve. O 2, também a classificação suspeito, os mesmos sinais sistêmicos do 1, mas tem as fezes mais sangrentas e os mesmos sinais radiológicos. Aí tem, isso é 1B. Aí o 2A é a NEC definido, levemente doente, que é um grau menor, o mesmo que tem os mesmos sinais sistêmicos, tem os sinais abdominais iguais os do 1A e 1B, só que tem mais, os ruídos intestinais estão menos audíveis, com ou sem sensibilidade abdominal, e além disso, nos sinais radiográficos tem dilatação intestinal e pneumatose intestinal. O 2B, também classificação definido, mas é moderado, os mesmos sinais sistêmicos do anterior, só que com acidose metabólica leve e trombocitopenia. Os sinais abdominais vai ter ruídos hidroaéreos ausentes,
com ou sem celulite abdominal ou massa no quadrante inferior direito, e os sinais radiográficos parecidos com o 2A, mas com ascite. A partir do 3A, aí até aqui, eles indicam normalmente o tratamento mais conservador, de jejum e antibiótico. A partir do 3A, eles começam a pensar em cirurgia normalmente. Aí, o 3A é a classificação de NEC, né? Com definido, só que grave. E é igual tem os mesmos sinais sistêmicos que o 2B, mas tem hipotensão, bradicardia, apneia grave, acidose respiratória, metabólica, CVD e neutropenia. De sinal abdominal, tem peritonite, sensibilidade abdominal acentuada, distensão. E de sinal radiográfico tem mais ascite do que o 3B. Do que o 2B. E o 3B, o intestino também, o NEC também é comprovado, só que com perfuração. E aí vai ter os sinais sistêmicos parecidos com o 3A e os sinais abdominais também, mas no sinal radiográfico pode ter o pneuma peritônio, né? Aí, voltando para o artigo, ele fala de um estudo desse Rede Vermont Oxford, que junta esses critérios de Bell com um sistema de pontuação de acordo com a idade gestacional. Esse artigo que eles colocaram lá, eu não consegui ter acesso a ele porque ele era pago, mas eles colocam que em menor de 30 semanas esse paciente vai ganhar 2 pontos e maior que 37 semanas vai ganhar 4 pontos. E esse critério de Bell, junto com esse sistema de pontuação, tem uma sensibilidade de 63%, uma especificidade de 96% e um valor preditivo positivo de 85%. Outra coisa que eles colocam que está ajudando muito no diagnóstico recentemente, que tem potencial de ajudar, na verdade, é o diagnóstico diferencial com inteligência artificial, principalmente para ver perfuração intestinal. Então, a inteligência artificial consegue diferenciar a NEC da perfuração através das variáveis como pneumatose intestinal, pneumo peritônio, idade gestacional e idade corrigida, com sensibilidade de 96% e especificidade de 96%. Ela também sugeriu que novas variáveis superam as de Bell no diagnóstico, que deveriam ser adicionadas, coloca apneia, letargia, sangramento intestinal, Guaiac positivo, que a gente viu que é o sangue oculto nas fezes, pneumatose, idade gestacional, idade pós-natal, volume de alimentação, presença de CIVD e sangramento retal oculto. Mas, mesmo eles sugerindo isso de uma forma teórica, ainda não se pode afirmar a veracidade na prática clínica. Também sugerem a abordagem metabolômica e proteômica para biomarcadores, como o diagnóstico. Determinaria a presença de proteínas e metabólitos em fluidos, como fezes, soro, urina, tecido intestinal e bucal, mas tem alguns desafios, como a necessidade de amostras de alta qualidade, experiência em bioquímica avançada e acesso a equipamentos especializados. O genoma também pode ser usado para ajudar o diagnóstico, porque já tem algumas associações identificadas entre variantes genéticas e NEC. Outra coisa que eu achei bem interessante assim, no artigo, que fala que a variabilidade da frequência cardíaca pode ajudar no diagnóstico. Tem um estudo de 245 bebês, dos quais 32 tinham NEC, e calcularam a variabilidade da frequência cardíaca desses bebês usando um eletro combinado com um painel de níveis séricos de citocinas, para poder diagnosticar NEC. E eles viram que a baixa variabilidade da frequência cardíaca estava associada ao diagnóstico de NEC. Mas os números estudados foram baixos e a utilidade clínica do estudo é limitada. Só que ele pode ser usado como uma área de exploração adicional, né? A ultrassonografia abdominal, ela vai avaliar gás venoso portal, pneumatose intestinal, afinamento de parede intestinal e ascite. E como diagnóstico vai ter uma especificidade de 91% a 99% e uma sensibilidade de 22% a 48%. Então ela é muito útil para excluir NEC. Todos esses estudos recentes mostram-se promissores para o diagnóstico precoce de NEC. No entanto, existem algumas limitações que devem ser superadas antes da incorporação deles na prática clínica. Aí, entrando no prognóstico. 1/4 dos bebês com NEC são submetidos à cirurgia devido à perfuração intestinal.
ou deterioração clínica com máxima terapia médica, ou falha na recuperação. E os outros ainda podem desenvolver estenose, que ainda pode precisar de uma cirurgia de correção depois por conta disso. E aí, recentes dados observacionais sugeriram que quanto maior o tempo desde o diagnóstico de NEC com indicação cirúrgica até a cirurgia, piores são os resultados. Aí tem um estudo de 2021 que vai ter uma análise secundária de uma base populacional, que ele compara dois grupos em relação ao tempo que levou para fazer a cirurgia depois de indicada a cirurgia. Só que em um grupo a indicação cirúrgica era por perfuração intestinal e no outro grupo a indicação era por falha terapêutica. Aí no primeiro grupo a cirurgia era feita em X horas e no segundo grupo era feita em 30 horas a mais, 30 horas depois do que no primeiro grupo. E aí eles perceberam que nesse grupo que demorou mais a fazer a cirurgia, ele teve 4,5 vezes mais chance de precisar de NPT ou de ir a óbito em 28 dias. E lembrando que a necessidade de NPT por mais de 28 dias, né, de dias pós-operatórios, já foi comprovada que tem uma associação importante com mortalidade em até um ano. Então, isso mostrou que a identificação precoce da necessidade de cirurgia para NEC com uma cirurgia precoce tem o potencial de melhorar o resultado. Só que esses dados são limitados porque são observacionais. E também tem uma falta de definição consistente sobre a indicação cirúrgica. Então pode ter um viés aí. Em relação ao prognóstico do neurodesenvolvimento, né? Do prejuízo que pode causar. Tem estudos em camundongos que mostram que na NEC tem a produção de ligantes endógenos do receptor TL4, que eu falei, por intestino inflamado, e que esses ligantes eles vão ativar células microgliais no cérebro que vão comprometer o cognitivo. Além disso, neste estudo, foi possível prevenir o comprometimento cognitivo desses bichinhos com antioxidante direcionado à microglia. E levantaram a hipótese de que a remoção precoce do intestino doente poderia reduzir a exposição cerebral a essas substâncias nocivas e portanto, reduziria o dano ao tecido cerebral. Só que eles não ponderaram que também tem o risco da cirurgia, né? Se você abordar para prevenir, às vezes depois não ia precisar, pode ter um risco a mais aí da cirurgia. Então, o estudo humano disso ainda não foi realizado. Muitos métodos foram analisados para diferenciar a NEC clínica, que é a NEC que a gente tem tratamento conservador, da NEC cirúrgica, que precisa de abordagem cirúrgica, como biomarcadores, inteligência artificial, sistemas de pontuação, variabilidade de frequência cardíaca e métodos de imagem. Aí o estudo ele concentrou mais nos biomarcadores e nos métodos de imagem. Dentro do artigo, mostrou um estudo retrospectivo baseado no Reino Unido, que incluiu 191 bebês com NEC não perfurada. E aí lá, eles mostraram que a relação entre PCR e albumina sérica poderiam prever necessidade de cirurgia e também mortalidade. Aí, na conclusão desse estudo, mostrou que a relação PCR sobre albumina, se tivesse maior ou igual a 3 no segundo dia de diagnóstico, ela é mais eficaz, foi mais eficaz para prevenir a intervenção do que para prever a mortalidade, para prever a intervenção do que para prever a mortalidade. Só que esse estudo ele aborda o maior grupo de interesse, né, que é aquele que tem a NEC não perfurada, que dá mais dúvida do tipo de tratamento que a gente tem que fazer, se tem que ser conservador ou cirúrgico, só que está precisando de estudos de resultados de uso prospectivo, ao invés de só observacional, para poder avaliar se esse método realmente vai vingar, né? E tem um estudo recente também nesse artigo, centrado em dados clínicos prontamente disponíveis, que mostrou que a capacidade no coagulograma, 12 horas após o diagnóstico da doença, que o coagulograma ele pode ter capacidade, né, 12 horas após o diagnóstico da doença, de prever a necessidade de intervenção cirúrgica. Aí foi descoberto que a presença de coagulopatia, nesse momento, foi preditiva de intervenção cirúrgica com especificidade de 91%, e apesar desses resultados serem emocionantes, exigem avaliação prospectiva também, porque também foi retrospectivo. Também teve um estudo colaborativo envolvendo múltiplas instituições da Holanda, que analisou separadamente uma coorte de bebês com NEC clínica e comparou com aqueles com NEC cirúrgica, e buscou associações entre esses dois grupos.
E aí mostraram que a ANEC com necessidade de intervenção cirúrgica estava associada à menor idade gestacional, à ausência de administração materna de corticosteroides, ao início precoce da ANEC, a bicarbonato sérico reduzido e a PCA hemodinamicamente significativo com necessidade de ibuprofeno. Então seriam fatores de risco. Em relação aos métodos de imagem, o ultrassom abdominal tem sido investigado como método radiológico para diferenciar a ANEC cirúrgica da clínica. Uma revisão sistemática por Cunha incluiu 11 estudos com 2 prospectivos que mostrou uma associação entre a indicação cirúrgica ou morte e a presença de coleção focal de fluido, ascite complexa e peristaltismo ausente. A limitação prática do ultrassom é que ele é examinador dependente e também depende de um ultrassonografista com experiência em NEC, além dele precisar de sinais abdominais instantâneos no momento do estudo. E com isso dificulta a realização, a fidelidade dele na prática, na hora que a gente realmente realiza o ultrassom. Mas ele está sendo muito utilizado como método. E tem a TC, que é um estudo com 34 crianças com sintomas clínicos e radiológicos característicos de NEC, submeteu 21 participantes deles a uma dupla tomografia. Uma isquemia intestinal foi identificada em 9 crianças que já iam para a cirurgia e depois foi confirmado histologicamente, né, pela biópsia. A sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo e negativo deste estudo foram todos de 100%. Só que requer um radiologista altamente qualificado para interpretar os resultados. Os sinais intraabdominais têm que ser instantâneos no momento do exame. E tem o desafio de mover um bebê gravemente doente para o tomógrafo, né, na hora de fazer esse exame. Além da que a gente estava até conversando do impacto que tem radiológico, né, de fazer 2 tomografias assim nessa criança. Em relação à abordagem cirúrgica, o princípio da cirurgia para NEC é reduzir contaminação e sepse através do controle da perfuração intestinal e da ressecção do intestino inviável. Tem muitas abordagens cirúrgicas, incluindo drenagem peritoneal, laparotomia com ou sem ressecção intestinal, formação de enterostomia ou anastomose primária e formação de laparostomia temporária. A escolha do procedimento vai depender da extensão da doença, da preferência do cirurgião e de como a criança está naquele momento. Aí, alguns ensaios mais antigos, de 2006 e 2008, falavam de comparar a inserção de dreno intraperitoneal no lugar de fazer a laparotomia nos casos de NEC, perfurada. E aí, nesses estudos antigos não mostraram diferença importante nos resultados, não comparando essas 2 intervenções. Mas no estudo mais recente, de 2021, ele incluiu crianças com NEC e perfuração intestinal focal, com e sem perfuração intestinal focal, e analisou os resultados de 2 formas, 2 anos depois da intervenção. Primeiro eles avaliaram a taxa de mortalidade e o comprometimento do neurodesenvolvimento, colocando esses grupos agrupados. Quando eu coloco esses grupos agrupados, essas taxas foram semelhantes, não teve uma diferença significativa. Mas quando eles olharam esses grupos divididos, perceberam que a mortalidade e o comprometimento do neurodesenvolvimento foi maior nos pacientes submetidos à drenagem peritoneal, 85%, do que a laparotomia, 69%. Um recente estudo multicêntrico nos Estados Unidos escreveu o seu protocolo para determinar a abordagem cirúrgica em NEC, ou perfuração intestinal focal, e os resultados associados a isso. E aí, esse estudo colocou que, se o RN tivesse menos de 750 gramas, menor ou igual a 14 dias de idade, e um raio-x sem gases ou pneumoperitônio, ele poderia ir para a drenagem peritoneal. E todos os outros iriam para a laparotomia. Só que depois que eles aplicaram esse protocolo, não viram nenhuma melhora observada na sobrevida. E aí estão esperando ainda sair mais relatórios sobre isso. Em relação à cirurgia de controle de danos na NEC, o primeiro relato dela foi em 2004. E aí, no Hospital Infantil de Birmingham, no Reino Unido, fizeram esse ensaio com neonatos que estavam gravemente indispostos, internados em UTI com suspeita de NEC, e submeteram eles à laparotomia o mais rápido possível, com reanimação contínua durante a cirurgia. E aí o objetivo era extirpar o intestino, obviamente, morto ou perfurado, fazer uma laparostomia provisória e depois reabordar em 48 horas. A mortalidade disso foi de 18% aos 28 dias,
Mas é muito difícil comparar de forma robusta os diferentes procedimentos cirúrgicos em uma população tão heterogênea, onde não há padrões definidos para decidir se a cirurgia é indicada ou não, como não tem ainda um protocolo universal. Outras áreas de pesquisa, áreas importantes para trabalhos futuros incluem detecção precoce da doença e melhor prognóstico, e inclui identificação da necessidade de escalonamento de cuidados e exigência de cirurgia. E é importante garantir que aqueles pacientes que têm enterocolite sejam corretamente identificados nos bancos de dados, né, nos conjuntos de dados, para poder facilitar os estudos sobre eles. Em relação ao financiamento, foi feito pelo Instituto Nacional de Pesquisa em Saúde, programa de bolsa de doutorado, e não teve nenhum conflito de interesse, segundo os autores. Então, concluindo, com esforços coordenados de todos os médicos e pesquisadores interessados nessa condição devastadora, espera-se que os resultados atualmente de aplicabilidade discutível irão melhorar para gerações de futuros portadores de NEC e suas famílias. É isso.